Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo de Saúde na PAN. Eu sou o Dr. Marco Antônio Van Rosk. E o Papo de Saúde de hoje vai tratar de um assunto que eu considero de extrema relevância e importância, tanto do ponto de vista físico, da prevenção de doenças, da melhoria das condições físicas e também emocionais de um paciente que tem obesidade. Eu recebo aqui o Dr. Felipe Koleski, meu colega, meu amigo, cirurgião do aparelho digestivo, especialista em cirurgia bariátrica. Ele também é preceptor da residência médica do Hospital Santa Catarina. Ele lançou recentemente um livro, né? O que saber, né? Ou a sabedoria, entender, cuidar, respeitar e conviver. Né? É um guia pró-saúde e anti-gordofobia. Então é um livro que trata, inclusive ele faz algumas entrevistas, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Né? Então falar sobre gordofobia, falar sobre obesidade é importante. E isso não pode ser tabu, nem deve ser visto como uma questão de gracejo, né? Eu acho que não, eu acho que a obesidade ela tem tratamento, ela tem toda uma sequência em que o Dr. Felipe vai nos brindar hoje conversando sobre esse assunto. Um papo que eu considero de extrema relevância. Doutor Felipe, vamos conversar na tarde de hoje. Né? Hoje é o Dia Nacional de Combate à Obesidade, né? No dia 11/10/23. Então calhou de ser, né? O dia de combate, né? À obesidade. O pessoal que está assistindo, é um prazer estar com você aqui mais uma vez. E é um prazer a gente conversar sobre assunto tão importante e que coincidiu, como você mesmo diz, no Dia Nacional de Combate à Obesidade, que é uma doença extremamente prevalente na nossa população. A Organização Mundial de Saúde já considera a obesidade uma epidemia. Por quê? Porque tomou tal proporção, tá, que ela é extremamente frequente em todo o mundo. Hoje, o número de pessoas com obesidade já supera o número de pessoas que passam fome. Então, para você ver em que ponto chega a obesidade. A relevância e a prevalência que hoje tem, é enorme. Né? Vamos considerar que o mundo hoje tem 7 bilhões de pessoas. Nós temos em torno de 1,5 bilhão de pessoas com obesidade. No Brasil, em torno aí de 635 mil pessoas. Adultos e crianças, né? Adultos e crianças. Tá? A obesidade infantil também tem uma prevalência grande atualmente. Enorme. Né? A gente tem que entender que a obesidade se combate desde a infância. Certo. 1 em cada 5 crianças já está com obesidade. 1 em cada 7 adolescentes já está com obesidade. E a criança não é culpada pela obesidade. Na verdade, ninguém é culpado pela obesidade. A obesidade não é uma escolha. Ninguém escolhe ser obeso. A obesidade não significa que a pessoa é preguiçosa, relaxada, descuidada. A obesidade é uma doença multifatorial. O que significa isso? Que tem inúmeras causas. Questões genéticas, metabólicas, comportamentais, hábitos de vida, alimentação, sedentarismo, medicamentosas, todos esses fatores contribuem. Ela é multifatorial. Então podemos dizer, doutor Felipe, que a obesidade é uma doença. A obesidade é uma doença. É multifatorial. Sim. E tem uma incidência, uma prevalência grande, mesmo entre jovens, crianças e adultos. Isso é uma questão mundial hoje. Sim, é fato, isso determinado pela Organização Mundial de Saúde. E as pessoas também perguntam assim, né? Qual é a diferença entre sobrepeso e obesidade? É a mesma coisa? Poderia esclarecer melhor a quem está nos assistindo e ouvindo? Eu gosto muito dessa pergunta, Marco. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, ela na intenção de criar uma própria defesa, ela já está com o quadro de obesidade, mas ela diz, estou com sobrepeso. A obesidade é uma doença caracterizada pelo acúmulo de gordura nos órgãos e tecidos. E como que a gente faz o diagnóstico da obesidade? O modo mais fácil de fazer o diagnóstico da obesidade é através do cálculo do índice de massa corporal. IMC. IMC. Então, para vocês que estão aí nos assistindo, o IMC é uma fórmula, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Só que a gente não sabe fazer mais essas contas e hoje, com a tecnologia, a gente joga no buscador da internet lá e coloca cálculo do IMC. Você coloca teu peso, tua altura e vai ser um resultado. Aquele resultado que você vai encontrar é a tua massa corporal. E o que significa aquilo, Marco? Tá? Até 20 abaixa o peso. De 20 a 25 é peso adequado. De 25 a 30 é sobrepeso. De 30 a 35 já é considerado obesidade. 35 a 40 é obesidade grau 1. Tá? De 30 a 35, obesidade grau 1. 35 a 40, obesidade grau 2. 40 a 50, obesidade grau 3.
maior que 50, superobesidade, e maior que 60, superobesidade. Então, nós podemos considerar as pessoas com obesidade aquelas que têm o IMC acima de 30. Entre 25 a 30 é sobrepeso. Então, essa é uma fórmula fácil que todos vocês têm acesso. E se você cuidar um pouquinho disso, uma fórmula fácil, é fácil de calcular. Se você sente que está aumentando esse teu índice de massa corporal, tu já pode tomar medidas preventivas, né? Para não deixar chegar a uma obesidade. E a gente vê pessoas que a gente escuta falar, meu vizinho tem obesidade mórbida. Poderia esclarecer melhor essa terminologia para as pessoas? Hoje tem certas palavras que a gente evita falar. Antes do nosso podcast aqui, a gente estava conversando sobre fofo, fofinho, bolota, tem certas gordinho, tem certas palavras que hoje a gente deve evitar porque são palavras preconceituosas. Então, gordo, gordice, fofinho, esses termos são pejorativos que acabam machucando as pessoas que estão com obesidade. Interiormente a pessoa, por mais que ela sorria, no íntimo ela não... Machuca. E daí traz um desconforto emocional, espiritual, né? Tá, então, a obesidade mórbida é aquela obesidade grau 3. Então, nós temos evitado usar o termo obesidade mórbida. O termo obesidade mórbida é o que a gente designa hoje os pacientes, as pessoas com obesidade grau 3. Isso seria obesidade... eu até coloco esse termo porque eu não gosto desse termo também. Então, eu percebi que esse termo não está sendo mais usado, ou está sendo pouco usado, que eu também concordo, né? Mórbida é uma palavra muito forte. Sim, pesada. É muito pesada, é muito nebulosa, é para baixo, né? Então, eu acho que a obesidade é obesidade em vários graus, e cada grau tem um tipo de tratamento, tem um tipo de orientação. É isso que as pessoas têm que entender. Uma coisa que você falou aqui agora há pouco, que é fundamental. A partir do momento que você começa a ver que está tendo um ganho de peso, tá? Você tem que procurar a conduta adequada. Então, qual a primeira conduta? Mudar os hábitos de vida. Tá? Começar a fazer uma alimentação mais saudável. A gente evita falar o termo dieta, porque dieta não é uma coisa que você vai fazer para o resto da vida. Mas ter uma mudança de hábitos. Mudança de alimentar. Praticar atividade física, reduzir o consumo de embutidos e ultraprocessados, de álcool, começar a fazer uma atividade básica ali que você tem um ganho um dispêndio de energia, um gasto calórico maior. E ali começa a se prevenir a obesidade. Não deu certo, continua com esse ganho de peso, vai procurar um profissional que esteja preparado para isso. Não existe solução fácil para problema complexo. Então não vá cair nessa situação de internet que existe uma pílula milagrosa, um remédio homeopático que cura a obesidade. Obesidade não tem cura. A cirurgia bariátrica não cura a obesidade. Então, você está tendo um ganho de peso, isso está afetando a sua saúde, vai procurar um endocrinologista, vai procurar um nutrólogo, vai procurar um clínico geral, vai procurar uma nutricionista, vai procurar uma psicóloga, vai procurar um educador físico para começar a fazer... Um profissional habilitado para poder tratar deste assunto com técnica e com esclarecimentos e com objetividade, né, que dê resultado, né? Sem falsas promessas, né? Eu acho que tudo que é milagroso, pílula milagrosa, tratamentos milagrosos, a gente sabe que não é bem assim que funciona. E não é assim que funciona. O que funciona é uma orientação médica, uma orientação de um profissional da área que vai te dar uma possibilidade de você seguir e mudar os hábitos alimentares, os hábitos de atividade física, estimulando a isso, e a parte também espiritual e emocional, que eu acho que também entra um pouquinho nessa questão, né, doutor Felipe? Acho que a questão emocional também pode agravar a obesidade. Todos os dias que eu estou no consultório, eu escuto essa questão da parte emocional, da parte psicológica, afetando a questão corporal em relação ao ganho de peso. São pessoas acabam até tendo uma polifagia, se alimentando até a mais, e enfim, até pela ansiedade, né? É quase impossível a gente não ter um quadro de ansiedade nesse mundo atual. Mas tem pessoas que sabem controlar mais a ansiedade, tem pessoas que não conseguem controlar. Tem pessoas que quando estão ansiosas não comem, mas a imensa maioria das vezes essas pessoas acabam descontando essa ansiedade em cima da comida. Então não é uma fome orgânica, é uma fome emocional. E tudo aquilo que a gente não transforma, não nomeia emoção, a gente acaba transformando isso em comida. Baseado nessa questão, né, a obesidade é uma doença, ela é multifatorial, né? As causas de obesidade, o Dr. Felipe
já de alguma forma já de en passant, vamos dizer assim, já fez alguns comentários. Então eu pergunto assim, as causas principais da obesidade e quais as doenças que são agravadas por essa patologia? A obesidade, ela causa e agrava inúmeras patologias, como a hipertensão arterial sistêmica, aumenta o risco e agrava a diabetes mellitus tipo 2. Ela anda associada com 16 tipos de câncer, como câncer de estômago, do intestino, de pâncreas, de esôfago, de mama. Ela está associada a acidente vascular cerebral, ela está associada a dermatites, ela está associada a problemas de articulação de membros inferiores, de quadril, de joelho, tornozelo, coluna. Então, coisas básicas, doenças básicas e até doenças graves que acabam sendo agravadas pela presença da obesidade. E tem cura? A obesidade não tem cura. A obesidade é uma doença crônica e incurável, assim como a hipertensão, assim como é o diabetes. É um tratamento contínuo. É um tratamento contínuo. Cuidados contínuos. Cuidados contínuos. E quais são os tratamentos para a obesidade, doutor Felipe? O primeiro, como a gente já conversou, é mudança nos hábitos de vida. Começar a ter uma alimentação mais saudável, a um consumo calórico menor, a ter um gasto de energia maior para ter um equilíbrio entre o que entra e o que sai. Tá igual as contas de casa, não pode gastar mais do que a gente ganha. Então, se você come mais e gasta menos, tu vai ter sobrepeso, vai ter sobrepeso e isso vai evoluindo para a obesidade. Então, primeiro é mudança dos hábitos de vida. A partir do momento que isso não deu certo, você deve procurar um profissional, que nós já citamos quais são esses profissionais anteriormente, para na avaliação do profissional ele vai ver qual que é a melhor medicação para ser usada pelo paciente. Hoje existem algumas medicações disponíveis para a sociedade, até todo mundo já ouviu falar aqui da medicação que é febre no momento, da empresa aí que é da Noruega, que está vendendo milhões de euros nessa medicação, porque é uma medicação efetiva, mas acaba tendo efeito colateral. Então não existe milagre, como a gente já falou anteriormente. Então isso tem que ser orientado para o profissional da saúde, que estudou, que tratou, e não é uma coisa que você vai buscar porque um vizinho usou. É individualizado, né? A obesidade em mim, por exemplo, é diferente em você, é diferente em outras pessoas, então o profissional vai saber avaliar. Tem obesidade que cursa junto com hipertensão e com diabetes, tem obesidade que não cursa com essas duas patologias, tem obesidade que agrava essas patologias. Então, por isso que eu digo, procurar um profissional competente e adequado é o melhor caminho para se tratar essa patologia chamada obesidade. Daí o tratamento clínico não deu certo. Existe uma etapa ainda antes da cirurgia, que é o balão intragástrico, que é a gastroplastia endoscópica, que são métodos, digamos, cirúrgicos, menos invasivos e efetivos para determinadas pessoas. Certo. A partir do momento que nada deu certo, entra a cirurgia bariátrica. Isso que eu ia fazer essa pergunta a seguir. Quando é que a cirurgia bariátrica está indicada? A cirurgia bariátrica é uma cirurgia terapêutica, não é uma cirurgia estética. E as indicações para a cirurgia bariátrica, elas são claras. Pessoas com idade entre 18 e 65 anos. Pessoas que têm uma obesidade estabelecida há pelo menos 5 anos. Pessoas que já fizeram tratamento clínico sem sucesso nos últimos anos. Pessoas que têm o índice de massa corporal entre 35 e 40 associado a comorbidades, que são aquelas doenças que a gente acabou de citar aqui. Diabetes, entre outras. Ou pessoas com IMC acima de 40 com ou sem comorbidades. Então essas são as indicações claras de cirurgia bariátrica e que o Sistema Único de Saúde cobre a cirurgia, que os planos de saúde cobrem a cirurgia, que elas estão no rol dos procedimentos. Porque é uma cirurgia terapêutica, né? Para tratar uma doença. Uma doença. Inclusive, a gente vê muitas pacientes que fizeram cirurgia bariátrica e melhora a sua diabetes, ou tem o melhor controle da diabetes, melhora a hipertensão, melhora até o humor. Muito. Então, a fertilidade. A fertilidade é uma cirurgia terapêutica, mas tem suas indicações precisas, né? Agora, assim como tem as indicações, eu gostaria de falar que a cirurgia bariátrica também tem contraindicações. Certo. Quais são as contraindicações? Pessoas que fazem uso abusivo de álcool, pessoas que fazem uso abusivo de drogas ilícitas, pessoas que têm distúrbios psiquiátricos não tratados, uma esquizofrenia, uma bipolaridade severa, uma depressão grave, pessoas que têm uma contraindicação cardiorrespiratória para a cirurgia e pessoas que não querem operar.
A gente não pode obrigar ninguém a operar. A gente tem que... não está para julgar, a gente está para acolher nossos pacientes, né, Marcos? É a livre escolha, né? É. Porque assim, a cirurgia bariátrica, antes de chegar nela, o Dr. Felipe colocou, e a gente quer reforçar, antes de chegar à cirurgia bariátrica, tem tratamentos, ou seja, de orientação alimentar, medicamentoso, atividade física, cirurgias menos invasivas, até chegar à cirurgia bariátrica. Que também o paciente não pode achar, eu fiz a cirurgia bariátrica, eu estou curado. Como o Dr. Felipe disse, a obesidade, ela não tem cura, né, Dr. Felipe? É um cuidado constante, né, e um tratamento constante, digamos assim. Muitos pacientes acabam escutando que fazendo cirurgia bariátrica é fácil emagrecer. Não é fácil. Tá? Não tem método fácil para emagrecer. Talvez seja o método mais efetivo, mas isso demanda uma mudança enorme na vida da pessoa, porque muda a relação dela com as pessoas, muda a relação dela com o corpo, muda a relação dela com a comida. Ela tem que estar preparado para todas essas mudanças. Por isso que eu acho que antes da cirurgia bariátrica deve haver até uma preparação psicológica para o paciente fazer. Eu não sei se se tem essa indicação também. Vai fazer uma cirurgia bariátrica, ela tem alguma avaliação do ponto de vista emocional antes de fazer a cirurgia? O Ministério da Saúde, junto com o Conselho Federal de Medicina, ele determina que todas as pessoas submetidas à cirurgia bariátrica, elas obrigatoriamente têm que passar pela equipe multidisciplinar. Isso eu acho muito importante. É fundamental. Ela tem que ser avaliada por uma nutricionista no pré-operatório, em torno de 2 a 3 consultas, e ela tem que ser avaliada por uma psicóloga no pré-operatório. Sendo que numa dessas consultas, obrigatoriamente, tem que ter a presença de um membro da família de linha direta, tá? Marido, pai, mãe, irmão, filho. Para quê? Para ser assinado esse laudo, tá? Para a pessoa avaliar, tá? Que ela está apta para as mudanças que virão pela frente. Então, a cirurgia bariátrica ela tem que ser encarada com seriedade. Não é chegar no consultório e dizer assim, vou fazer cirurgia bariátrica, semana que vem opera. Não. O tempo de preparo entre o paciente que chega hoje no consultório para fazer cirurgia bariátrica até o momento da cirurgia é de no mínimo 60 a 80 dias. Tem um protocolo. Tem um protocolo que deve ser seguido. É igual subir uma escada. A gente tem que subir degrau por degrau. Se a gente subir de 2 em 3, a gente vai desabar, vai cair lá de cima. Isso só traz segurança para o paciente. Só traz segurança. Esse protocolo só traz segurança para o paciente. E dá tempo dele entender se é isso mesmo que ele quer, Marco. Sabe? Se ele está apto para essas mudanças. Eu já tive paciente que na penúltima consulta, assim, olha, eu não vou conseguir fazer. Não estou preparado. Eu não estou preparado para isso. Emocionalmente para isso. É muito melhor que ele chegue para nós e diga isso, eu não estou preparado, do que ele faça uma cirurgia que depois ele não vai se adaptar, que ele vai sofrer, que ele vai entrar numa depressão, vai ter consequências mais graves até para a saúde do que permanecer obeso. Então a coisa tem que ser preparada com tempo, tem que ser explicado os prós, os contras, os benefícios, os riscos, sendo que assim, o benefício é imensamente superior aos riscos da cirurgia. Mas a pessoa tem que estar ciente disso. Está preparada para saber quais são os prós e quais poderiam ser, mesmo que sejam menores, os contras, né? Com certeza. Então, Felipe, a gente já passou o que é a obesidade, ela é considerada uma doença, vimos a incidência, as doenças que são agravadas, a melhoria da obesidade também melhora algumas patologias, como o controle da diabetes, da hipertensão, entre outras, né? O Dr. Felipe já colocou que a obesidade não tem cura, é uma vigilância constante, né? E agora eu queria falar um pouquinho sobre o livro Obesidade, né? Eu achei muito legal aqui um guia pró-saúde, então pela saúde e anti-gordofobia, que eu acho isso muito importante nos dias de hoje. Entender, cuidar, respeitar e conviver. Fale um pouquinho sobre esse livro que o senhor lançou faz pouco tempo, doutor Felipe. Esse livro... Que eu achei muito interessante a capa. Né? Traz pontos importantes do espectro da obesidade. Eu gosto muito de ler e também gosto muito de escrever. Esse é o meu segundo livro. O primeiro livro chama-se Histórias de Peso, Obesidade Como Ela É, em que eu conto histórias
de pacientes que a gente atende no dia a dia do consultório, que eu escrevi na época da Seriam pandemia. crônicas. Seriam crônicas. Tipo o Nelson Rodrigues ali relacionado à obesidade. Então, o que a gente escuta no consultório, sabe? Antes as pessoas riam de mim, hoje riem para mim. Eu escolhia, antes as roupas que me escolhiam, hoje eu escolho as roupas. Detalhes assim que a gente escuta diariamente ali no consultório. E a minha intenção com esse livro é desmistificar a obesidade como uma doença. É uma doença, só que existe uma linha muito tênue entre obesidade como doença, tá? Preconceito e glamorização da obesidade. Tá? Porque algumas vezes se pega nas redes sociais certas pessoas glamorizando a obesidade, como se fosse uma situação, como que eu posso dizer assim, que não deve ser contestada. A obesidade é uma doença. Tá? A pessoa tem que estar bem com o corpo, mas não se pode glamorizar a obesidade achando que está tudo bem. Até porque ela pode agravar ou predispor a doenças, né? Que ao longo do tempo vão afetar a saúde da pessoa. A saúde da pessoa, né? Eu ouvi, a semana passada ainda, uma pessoa que chegou para mim no consultório e disse assim, eu decidi fazer a cirurgia bariátrica pelo seguinte, porque eu estava vendo as pessoas da minha família, tá? E eu notei que as pessoas com obesidade, elas não passam dos 60 anos. E os que estão com 85, 90 anos, estão todos com peso dentro do normal. E eu quero viver mais. Eu vim aqui porque eu quero tratar a obesidade, porque eu quero viver mais. Isso é um fato. Tá? E hoje, com a tecnologia que existe na área da medicina, da saúde, as pessoas estão vivendo mais. Hoje a média de idade das pessoas, a longevidade já está batendo 76, 78, as mulheres um pouco mais. Daqui a pouquinho vamos chegar aos 80 anos de média e vamos passar. Sim. Então, se você precocemente, isso eu queria também voltar, né? Lá na infância, você já... Porque às vezes a gente vê que na infância, é bonitinho, é fofinho, é bebê Johnson, é gordinho, é a perninha grossinha. Mas se você não cuidar daquela criança, ela pode se tornar uma obesidade crônica e de mais difícil tratamento. Isso pode acontecer? Pode acontecer. E outra coisa que é importante, o tempo que você convive com obesidade vai agravando as comorbidades. Certo. Então, se a pessoa tem 5 anos convivendo com obesidade, ela vai ter um agravo de saúde de uma porcentagem X. A partir do momento que ela tem 15, 20 anos, o agravo que a obesidade traz para a saúde é muito maior. O tempo de obesidade agrava as condições de saúde do paciente, as comorbidades, ou da paciente, as comorbidades, né? Isso. E agrava as doenças pré-existentes eventualmente, né? Então, a intenção desse livro, quando eu coloquei aqui, para quem que é esse livro? Eu coloquei bem claro aqui na contracapa. Se você é uma pessoa com obesidade, esse livro é para você. Se você não é uma pessoa com obesidade, esse livro também é para você. É para as pessoas entenderem mais sobre a doença, não emitirem certos julgamentos, certas opiniões que não estão de acordo com a verdade. Então, o que significa cada um desses verbos aqui? Entender, cuidar, respeitar e conviver. Primeiro, entender o que é obesidade, entender a obesidade como uma doença, entender as causas da obesidade, aquilo que a gente falou no início, obesidade não é uma escolha. Segundo verbo, cuidar, não é cuidar da obesidade, é cuidar da pessoa com obesidade no sentido de tratar ela, de oferecer um tratamento adequado dentro dos preceitos baseados pela ciência. E você entendendo a obesidade, você dá mais um apoio mais qualificado para essa pessoa, né? Sim. O terceiro verbo, respeitar. Respeitar as diferenças corporais. Tá? Então existe um apelo muito forte da mídia que as mulheres todas têm que ter o corpo ideal. Tá? Que os homens têm que ter o corpo perfeito. E isso está tão incrustado na mente das pessoas que elas ficam doentes. E procuram o corpo perfeito. Que é um corpo idealizado. Então a gente tem que diferenciar o que é o desejo social de perder peso com a necessidade clínica de perder peso. Tá? Então a gente tem que desmistificar essa coisa do corpo perfeito e respeitar as diferentes formas corporais. E o quarto é conviver. Como que você convive com uma pessoa com obesidade? Por exemplo, evitar ficar fazendo, a pessoa tem um amigo com obesidade, assim, você vai convidar para um jantar, você oferece comidas mais saudáveis, você evita ficar falando certos termos que a gente já citou aqui perto dele, você diz assim, essa roupa não fica bem para você, essa roupa não sei o quê.
Conviver pensando em quem está ao nosso lado. Quem está ao nosso lado. Se colocando no lugar dele quando vai ouvir. Porque, óbvio, se você faz um jantar, convida um amigo ou uma amiga que tem, ou um familiar que tem obesidade, e você só oferece, vamos dizer assim, alimentos calóricos ou extremamente calóricos, a pessoa vai acabar consumindo, porque ela também, socialmente, ela tem que participar. Sim. Agora, se você entende e sabe conviver, tu já vai fazer salada, baixas calorias, sim, evitar doces, enfim, né? Ser mais vegano. Então, eu acho que esses 4 verbos aqui, entender, cuidar, respeitar e conviver, eu acho que resume um pouquinho o livro Obesidade, e resume um pouquinho dessa questão de um guia para a saúde e também da gente ter o cuidado da questão da gordofobia, né? Então, eu acho que essa capa aqui já deve demonstrar tudo que tem aqui dentro. E tem alguma história aqui dentro interessante? O livro de histórias é o primeiro livro. Esse livro ele tem algumas entrevistas. Tu fizesse entrevista com alguns pacientes. Com algumas pessoas, que, por exemplo, com uma nutricionista que é famosa no Brasil inteiro, que é a Sofia Derran, tá? Que é professora da nutrição da USP, do ambulatório de psiquiatria da USP. Tu não fizesse necessariamente com obesos, fizesse com várias pessoas. Com várias pessoas que tem, de alguma forma têm ligação com o tratamento da obesidade. Com nutricionista, com psicólogas, com uma psicóloga de São Paulo que é fundadora de uma ONG contra a obesidade, chamada Andréa Levy. E a única pessoa com obesidade que foi entrevistada nesse livro é o Thiago Abravanel, que todos devem conhecer, que é um ator, cantor, participa do ex-BBB, né? Neto do Silvio Santos, e ele é um engajado na luta contra a gordofobia e pela aceitação das diversas formas corporais. Eu acho que ele está corretíssimo. Ele está. Então ele fala sobre essa situação de que o bonito é ser magro. O bonito é você estar bem contigo. Tá? Bonito é ser feliz. O bonito é ser feliz. O bonito é ser feliz. Ele coloca isso aqui. E ele também fala sobre o combate à gordofobia. Porque muitas vezes acha que combater a gordofobia é você colocar uma cadeira maior para a pessoa sentar. Não, a combate à gordofobia vai além de colocar uma cadeira maior para as pessoas sentar. É deixar os serviços públicos, um ônibus adequado para a pessoa poder fazer o transporte público, você oferecer assistência à saúde a essas pessoas sem preconceito, você oferecer oportunidade de emprego para essas pessoas. Então, combater a gordofobia vai além de oferecer uma cadeira maior para a pessoa sentar. E é muito interessante essa entrevista dele no sentido de uma pessoa que tem a opinião dele e deve ser respeitada. Tem gente que não concorda com ele, mas é a opinião dele. Eu tenho uma opinião, você tem a sua. Não é por isso que nós somos inimigos, não, pelo contrário, eu acho que a diversidade de opiniões faz com que todos cresçam. Todos cresçam. Tá? E são nas divergências que se acaba encontrando uma convergência. Com certeza. Né? Com então, certeza. se todos pensassem da mesma forma, o mundo não iria evoluir. Né? Tanto do ponto de vista social, científico, familiar. E esse livro também é interessante, eu estava pensando agora, doutor Felipe, a questão dos pais também, que muitas vezes têm filhos obesos e tem que entender, né, essa situação do filho. Eu acho que a grande maioria das mães e os pais entendem, mas de repente um livro deste aqui também é interessante para se aprofundar um pouquinho mais da parte científica, né? E na parte também que eu vejo aqui um pouquinho da espiritualidade, da parte emocional, da parte social, de relacionamentos, né? Justamente isso que a gente está falando aqui, Marco. Frases como: tem que limpar o seu prato, ou se fizer tal coisa, ganhe um doce, não ajudam em nada na alimentação alimentar da criança. Quantas vezes nós ouvimos isso? Interessante, eu escutei várias vezes isso. Eu escutei isso quando era criança. Eu escutei isso. Então, é para os pais lerem, entenderem que não se faz uma barganha com comida. Tá? Entenderem que isso pode trazer consequência grave para o futuro. Então, é um livro para leigos, para pessoas que convivem com obesidade e pessoas que não convivem interessadas no assunto. A gente podia passar a tarde inteira aqui falando sobre obesidade e ainda faltar tempo. Não, e a entrevista está muito bacana e quando a entrevista é boa, o tempo passa rápido, né? Mas eu gostaria que tu fizesse algumas ponderações que tu achasse importante, assim, nessa parte final, assim, relativa a tudo isso que a gente conversou. Né? Ou uma orientação, uma mensagem, enfim. A primeira coisa, eu gostaria de dizer para vocês assim, que ser obeso não é defeito e ser magro não é qualidade. Que a obesidade, ela não é escolha. A obesidade é a consequência de inúmeros fatores e que toda obesidade tem uma história. Tá? Então a gente não pode julgar a pessoa com obesidade sem conhecer a história dela.
A gente tem que acolher essa pessoa e indicar os cuidados, tratamentos mais adequados. E aquela pessoa que está convivendo com obesidade, ela deve buscar o tratamento adequado. Ela não deve se desesperar, ela não deve se recolher, ela não deve se deprimir, e sim buscar tratamento adequado, que obesidade é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. E eu acho que a pessoa, tendo essa compreensão, se torna mais plausível que o tratamento dê certo, né? Sim. Ou que essas mudanças de hábitos sejam mais permanentes e mais perenes, né? Aquela frase, nunca desistir, né? Nunca desistir. Né? Sempre seguir em frente e sempre buscar uma palavra que eu acho muito importante, sempre buscar a felicidade. O ser humano nasceu para ser feliz, não é para ter fome, não é para ter doença, infelizmente que existe, não é para ter preconceito. O ser humano nasceu para ser feliz, e a busca da felicidade, cada um encontra o seu caminho, né? Em determinados momentos. Não será sempre a felicidade, ela não é um estado de espírito permanente, mas tem que ser o mais presente possível na nossa vida. Quantos mais momentos de felicidade, melhor é, né? Melhor para a saúde, melhor para o espírito, melhor para os relacionamentos. Eu acho que esse livro sobre a obesidade é o segundo, primeira são as histórias que você colocou, que eu acho que deve ser muito interessante, né? Esses relatos, né? E esse segundo livro agora, o Dr. Felipe já aborda um pouquinho mais o entender, o cuidar, o respeitar, o conviver, algumas sugestões, orientações. Dr. Felipe, o senhor gostaria de deixar mais alguma mensagem para quem está nos acompanhando? Eu gostaria de, mais uma vez, enfatizar, tá? Muito cuidado com as palavras, muito cuidado com os julgamentos, e sempre pensem, tá? Quando você se coloca no lugar do outro, como você se sentiria escutando essas palavras, muitas palavras duras, cruéis, estando no lugar do outro. A outra pessoa não escolheu ser obesa, tá? Então, pensa 2 vezes antes de fazer certas brincadeiras que pode ser brincadeira para quem fala, mas para quem recebe não é uma brincadeira. E mais uma vez, Marco, muito obrigado pelo espaço. Acho que a gente tem um papel fundamental na sociedade de informar de forma clara, científica, o mais claro possível para as pessoas entenderem, né? Entenderem o que pode ser oferecido da medicina para melhorar a saúde e a qualidade de vida delas. Felipe, Dr. Felipe Koleski, muito obrigado pela presença, obrigado pelo livro, certamente vou lê-lo. E depois também gosto de leitura. Não, com certeza. E a você que nos acompanhou, quero agradecer por estar conosco mais uma vez, e até um próximo Papo de Saúde na PAN.